E eu quero convidar você também para que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Nós leremos dos versos 12 a 15. João 13, de 12 a 15. Eu não sei se você faz ou já fez em algum momento essa avaliação, mas me parece que algumas igrejas se transformaram em prestadoras de serviço. Elas são hotéis para os cansados, hospitais para os doentes, são escola onde podemos aprender princípios éticos e valores, são um fast food da fé, que nos oferece alguma comida, mesmo que não tão saudável. E eu sei que, em alguma medida, a igreja verdadeira e fiel pode oferecer algumas coisas do tipo. Mas parece que algumas igrejas foram reduzidas a prestadoras de serviço para cristãos consumidores, na maioria das vezes exigentes, que apenas usam os benefícios da igreja, mas não se comprometem com seus deveres para com o povo de Deus. Deus tem nos dado, meus irmãos, o privilégio de, ano após ano, crescer com a nossa membresia. E nós temos lutado para que ela seja cada vez mais saudável. Durante as entrevistas que nós fazemos para receber os novos membros, muitas pessoas relatam para nós que eram plenamente engajadas em suas igrejas anteriormente, serviam nelas, mas também foi nesse contexto em que elas foram feridas e se cansaram. Algumas relatam que chegaram inclusive a uma espécie de estafa, aquele esgotamento emocional. Talvez seja o seu caso, você que nos ouve nessa manhã. Muito provavelmente você já esteve ou está no momento que precisa simplesmente parar para ouvir a palavra e ser abastecido. E por mais que você tenha boas impressões, ou uma boa sensação de que está crescendo espiritualmente, eu preciso nessa manhã te dizer que membresia não se resume a apenas isso. Eu quero encorajar você a sair da sua cadeira, a dobrar as suas mangas, para não somente ser um ouvinte, mas para nos ajudar no serviço na comunidade local. Mas eu não posso fazer isso somente pelas minhas ideias. Aliás, eu não conseguiria fazer isso mesmo. Eu acho que o melhor caminho é ouvir o que a palavra tem a nos ensinar sobre o serviço. Por isso eu quero te convidar ao texto de João, capítulo 13, dos versos 12 a 15. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Vamos orar? Senhor, nós queremos rogar pelo teu auxílio nesse momento. Nós te louvamos, Senhor, por quem tu és. Reconhecemos tua grandeza, tua majestade. E sabemos, Senhor, que tu pode nos falar por meio da tua palavra. Nesse momento, Senhor, me faz um instrumento teu para a edificação do teu povo. E nos transforma, não somente em ouvintes, mas em praticantes da tua palavra. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Não sei se você se deu conta, mas que cena é essa de João, que João relata? Já parou para pensar
após uma sucessão de milagres, após tantos ensinamentos, Jesus agora para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Ele lava os pés, inclusive, de Judas, que o trairia momentos depois. Eis a ilustração do que Cristo veio fazer nesse mundo. Ele não veio apenas se sujar com a sujeira dos pés dos discípulos. Na verdade, ele veio receber toda a sujeira do nosso pecado, a fim de nos salvar. Ele fez isso, mesmo sendo Deus. Ele se entregou como servo, mas ele não fez isso para que observássemos apenas. Ele não fez isso para que apenas nos maravilhássemos, olhássemos, poxa, que coisa linda. Não. O texto nos diz, o próprio Cristo nos diz, que ele fez isso para que, por meio do seu exemplo, pudéssemos servir uns aos outros. Meus irmãos, isso é parte essencial da nossa missão. Se eu e vocês somos salvos, a grande mensagem que eu quero trazer nesta manhã é que nós fomos chamados para servir. Eu não sei o que você faz durante a semana, eu não sei quais são as suas aptidões, mas uma coisa eu posso lhe dizer: se somos crentes em Jesus Cristo, com certeza fomos chamados para servir. Agora, como é que nós podemos fazer isso? Qual seria a motivação do nosso serviço? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que nós devemos servir motivados pela misericórdia de Deus. Vamos para Romanos, capítulo 12. As duas primeiras divisões serão em Romanos 12. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear por alguns outros textos. Romanos 12, de 1 a 2. Se você notar, o verso 1 começa com a expressão portanto. Essa expressão ela faz transição entre as duas grandes partes do livro de Romanos. Numa primeira parte, Paulo fala mais teoricamente de como funciona a salvação, de como somos salvos mediante a fé em Cristo e por graça. A partir agora do capítulo 12, nós temos uma seção onde Paulo aplica mais e mostra como os crentes podem colocar em prática aquilo que sabem sobre a salvação em Jesus Cristo. É a conclusão do conhecimento que nós temos de Deus que deve nos levar à prática. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: porque vocês foram salvos, mesmo sem merecer, porque vocês receberam salvação de graça, portanto, o versículo continua: rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Motivados pela misericórdia e gratos pelo sacrifício, nós devemos nos oferecer inteiramente a Deus. Não somente parte da nossa vida é do Senhor, toda ela. Se antes o povo de Deus precisava sacrificar um cordeiro, derramar o seu sangue para diminuir a ira de Deus, agora, por causa de Cristo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nós e derramou o seu sangue nos lavando, agora nós podemos nos oferecer como sacrifícios vivos. E por causa do seu sangue, lavados nele, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, o nosso culto movido pelo Espírito Santo. A palavra culto aqui
é uma palavra traduzida do grego, análoga a outra palavra que no Antigo Testamento, em alguns momentos, é traduzida por servir. Por exemplo, vocês já ouviram: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Servir aqui é adorar a Deus, é culto. Em outras palavras, nós adoramos a Deus, servindo a Ele em toda a nossa vida. Como isso é expresso na prática? Paulo agora dá 2 ordens no verso 2. A primeira é: não se amoldem ao padrão deste mundo. E a segunda: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ideia do apóstolo Paulo aqui é de que não devemos tomar a forma do mundo. Nós não devemos nos adequar a uma forma do mundo. Não podemos nos apegar aos princípios e valores dessa era. Ao contrário, nós agora somos transformados por meio do Espírito Santo. Isso inclui a nossa mente. Transformados por Ele, renovados por Ele, nós devemos viver, não como vivíamos antes, mas agora como o povo santo de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, nós devemos conhecer a Deus, devemos saber como Deus nos salvou, devemos lembrar disso. Não adoramos a Deus apenas hoje, no domingo. Você adora ao Senhor de domingo a domingo. Portanto, a sua vida de segunda-feira a sábado não é outra totalmente diferente. Nós, salvos em Cristo, podemos adorar ao Senhor inteiramente, como sacrifícios vivos. Isso inclui servir a outras pessoas. Nós servimos a Deus, servimos ao próximo. E enquanto fazemos isso, estamos também adorando ao nosso Deus. Mas nós precisamos admitir que a ideia de serviço é por si só contracultural. Na verdade, geralmente nós estamos muito mais preocupados com o que podemos ter de benefício naquilo que fazemos. As nossas habilidades são empregadas naquilo que pode nos dar algum valor. Você que é casado sabe disso. Quando nós estamos namorando, e eu não estou dizendo que isso é certo, mas durante o namoro, nós somos mais capazes de fazer alguns sacrifícios. E ao que parece, às vezes quando casamos, já que atingimos a meta da conquista, algumas coisas ficam mais difíceis. A massagem dá preguiça de fazer. Palavras de carinho, gestos de carinho, tempo um com o outro, tudo parece ser um pouco mais sacrificial do que era antes. Talvez pessoas estejam entre nós e não frequentem a igreja com frequência, mas basta uma crise chegar, essas pessoas se tornam assíduas, se envolvem em seus pequenos grupos, procuram o pastor querendo aconselhamento. Quando a crise vai embora, simplesmente as pessoas esfriam e vão embora junto com a crise. Bem, esses são alguns exemplos de como funciona a nossa cabeça. Pense, por exemplo, no seu trabalho. Você se desdobra para ser promovido. Você trabalha mais, faz o seu trabalho bem feito, e quando você percebe que seu chefe não vai te dar um aumento, você passa para o extremo oposto. Você começa a fazer corpo mole, e às vezes você até prejudica a empresa na qual trabalha. É assim que às vezes funcionam as coisas do mundo. É assim que às vezes nós precisamos brigar com a nossa carne, enquanto pecadores que somos. Nós construímos, no geral, os nossos relacionamentos pensando em suprir nossas carências. Quando você pensa em alguém para casar ou para namorar, você faz uma lista, define um perfil. Sabe aquele perfil
perfeito, parece que você quer namorar com Jesus, que é perfeito. Você quer se relacionar com pessoas como se você estivesse num supermercado, procurando um produto que sirva às suas necessidades e que de quebra não custe tanto. Em alguns momentos nós até abrimos mão de algumas coisas, de alguns itens da nossa lista. Nós esperamos que as pessoas vão melhorar depois. Não, depois melhora, depois muda. E quando percebemos que as coisas não mudam, nós lembramos da incompatibilidade de gênios e descartamos a outra pessoa. Nós queremos ter amigos prestativos, mas será que somos tão prestativos assim com os nossos amigos? Será que temos tempo para ouvi-los? Ou será que só queremos ser ouvidos por ele? Imagine que você está em um pequeno grupo e o seu líder começa a ter alguma dificuldade com o pastoreio do seu PG. A nossa postura geralmente é de começar a reclamar, a postura crítica. O que é que está acontecendo? E você se afasta. Nós nos afastamos em vez de buscar saber o que é que está acontecendo. Será que eu posso ser útil? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Não, geralmente nós nos afastamos, reclamamos e deixamos aquela pessoa só nas suas dificuldades. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos ter uma postura de menos consumismo e mais serviço. Nós precisamos seguir o exemplo do nosso Salvador. Ele se entregou por nós como servo. Eu preciso dizer, nós não queremos ser uma igreja prestadora de serviços. Nós não queremos ser uma igreja que remunera pastores locais para que eles sozinhos trabalhem na igreja, para que eles sozinhos ensinem, aconselhem. Não, meus irmãos, nós não queremos um ambiente de eventos onde nós pagamos profissionais para palestrar sobre determinados assuntos específicos. Nós não queremos terceirizar o pastoreio da nossa família, da nossa casa. Nós não queremos terceirizar o pastoreio das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós queremos, meus irmãos, ser uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Nós queremos ser uma igreja de servos que servem uns aos outros, que participam do crescimento em santidade do corpo de Cristo. Cada um de nós, meus irmãos, tem responsabilidades, não somente direitos na igreja local. Nós não somos os patrões de alguns profissionais. Nessa igreja, não importa a qualidade da nossa contribuição, todos nós somos igualmente servos. Nós não devemos apenas usufruir dos benefícios da igreja local, mas nós, como membros, isso se você deseja se tornar membro dessa igreja, e se você já é, nós devemos nos comprometer com os deveres do corpo de Cristo por meio da igreja local. Seja no casamento, com os amigos, na membresia da igreja, a nossa conduta precisa ser de serviço motivado pelo Evangelho. Nós servimos, meus irmãos, a Deus em última análise. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 18 até o primeiro versículo do capítulo 4, vai dizer o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada uma a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos,
não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerdes, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Meus irmãos, no fim das contas, tudo o que nós fazemos deve ser para o Senhor. Enquanto estamos servindo uns aos outros, enquanto desempenhamos nossas habilidades em favor dos nossos irmãos, nós estamos também servindo a Deus. Se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas, façamos tudo de todo o coração, como se estivéssemos fazendo ao Senhor, porque é a Ele que nossa vida deve ser devotada. Amém? Eu espero que você esteja sendo encorajado por essa palavra, como eu fui durante a semana. Essa deve ser a nossa motivação. Nós devemos ser motivados, em primeiro lugar, a servir, motivados pela misericórdia de Deus. Agora, em segundo lugar, ainda nesse mesmo texto de Romanos, Paulo nos ensina que devemos servir quando exercemos nossos dons espirituais. Desde já, eu queria dizer que essa pregação, porque às vezes pode parecer, né? Essa pregação não é recadinho para ninguém. Talvez se você sentir atingido pela palavra de Deus, talvez seja o dom de profecia sendo colocado em prática. Deus falando por meio da sua palavra. Mas ainda no texto de Romanos 12, dos versos 3 a 8, nós aprendemos que servir também é colocar nossos dons espirituais a serviço do reino de Deus. Ainda no versículo 3, Paulo diz o seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Bem, a ideia de Paulo é que quem foi alcançado pela graça não deve se vangloriar por ter recebido algo de graça. Ao mesmo tempo, não deve se subestimar, se sentir diminuído, achando que não recebeu nada do Senhor. Nós devemos, na verdade, ter equilíbrio para entender a medida da fé, os dons e habilidades que Deus nos concedeu ou que Ele não nos concedeu. Como é que se dá esse equilíbrio na prática? Verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com vários membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A ideia de Paulo aqui é a seguinte: nós somos um e ao mesmo tempo nós somos diversos. Nós somos um corpo só, uma unidade, mas feita de várias partes diferentes, que realizam tarefas diferentes. Bem, nós precisamos todos uns dos outros. E depois dessa ilustração, Paulo agora vai encorajar os irmãos. Ele diz o seguinte a partir do verso 5, leia comigo: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine.
Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir generosamente, se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que cada um desses dons pode significar, porque em breve, daqui a mais ou menos um mês, nós iniciaremos uma série em Romanos, e poderemos explorar mais esse texto quando ele aparecer para nós. Mas sobre os dons espirituais, nós precisamos dizer o seguinte: essa é uma das listas que aparecem no Novo Testamento, existem outras. E elas têm algumas diferenças entre si, mas nenhuma delas tem o objetivo de esgotar todos os dons existentes. Elas são diversas, provavelmente porque as igrejas são diversas. Mas ela não tem o objetivo de colocar todos os dons em uma lista, mas de exemplificá-los. Precisamos também considerar o seguinte: as tarefas relacionadas a esses dons mencionados aqui e em outras passagens, elas não são realizadas exclusivamente por quem tem aquele dom específico. Por exemplo, geralmente as pessoas querem mais o dom de profecia e menos de contribuição. Mas não significa que você, não tendo o dom de contribuir, não deva contribuir na sua comunidade local. Não é porque você não tem o dom de ensino que em alguma medida você não precise ensinar. Talvez você não tenha o dom de liderança. Você está na sua família e você é pai. Você precisa liderar. Talvez você não se torne um gerente de uma empresa. Talvez você não deseje trabalhar como um líder e mais aos bastidores. Mas o fato é que se você está na sua casa, você deve exercer liderança. Bem, qual é a diferença então de quem tem o dom espiritual? Basicamente, a pessoa que tem o dom relacionado àquela tarefa consegue executá-la melhor, com mais eficiência e na maioria das vezes com mais qualidade. Agora, qual deve ser a nossa postura? Como devemos encarar essas verdades para exercer os dons espirituais? 3 coisas aqui. A primeira é reconhecer: nós não somos bons em tudo. A segunda é: você não foi chamado para fazer nada. Deus lhe deu algum dom espiritual. E a terceira: nós não fomos chamados para fazer exclusivamente apenas uma coisa. Não somos bons em tudo. Eu preciso lutar, por exemplo, ao chegar num culto em que eu não vou tocar, não vou fazer alguma coisa relacionada à música. Eu preciso lutar para não pegar meu celular, para abrir o aplicativo da mesa da igreja e mexer nela. Eu preciso lutar para não ficar olhando para a projeção e ver alguma coisa que a gente pode melhorar. Eu preciso entender que eu não sou bom em todas as coisas. Que há espaço para pessoas diferentes servirem no meio do povo de Deus. Talvez você sinta que não tem muitas habilidades. Você pensa: bem, eu acho que eu não tenho dom. A verdade é, se você foi salvo, você tem algum dom espiritual. Deus te deu algum dom espiritual e você deve conhecê-lo, buscar conhecê-lo. E agora o terceiro: nós não fomos chamados para fazer exclusivamente uma coisa apenas. Não é porque você tem uma habilidade específica que você só precisa fazer aquilo. Há muitas pessoas que chegam entre nós e pensam: bem, essa igreja não tem espaço para servir. Já tem gente para fazer o louvor. E geralmente essa é a nossa visão. Nós pensamos em servir como culto público. Já tem gente para tocar, já tem gente para cantar, já tem gente para pregar, já tem gente que participa da liturgia.
Mas será mesmo, irmãos, que o serviço se resume a apenas esse dia, a esse momento? Será que ainda pensando nesse momento, ainda não há espaço para servir? Será que as escalas do departamento infantil são preenchidas facilmente? Será que as escalas de som, projeção, são preenchidas rapidamente? Será mesmo que não há nenhum espaço entre nós? Ou será que não estamos observando com tanta atenção? Pensando num plano mais geral, será que na nossa igreja não existem pessoas que precisam ser visitadas? Será que não existem viúvas, idosos, que não conseguem mais vir à igreja? Será que não há pessoas chegando no nosso meio que precisam ser acolhidas, que simplesmente chegam à nossa igreja, vão embora e não constroem nenhum laço? Será que não há nenhum novo convertido no nosso meio que precise sair do A para o B no conhecimento das Escrituras? Será que não há ninguém debaixo no nosso nariz, no nosso pequeno grupo, que precise de alguma coisa, que tenha enfrentado alguma dificuldade que você já enfrentou e que possa ser ajudada por você? Será que não há nada que possamos fazer? Será que não há pessoas que precisam ser encorajadas? Eu acho que há dons específicos com os quais fomos presenteados pelo próprio Deus. Nós devemos buscar conhecê-los. Devemos orar para que Deus nos ajude a saber que dons são esses. Devemos aplicá-los, colocá-los na prática. Mas eu acho que nossa postura, de forma geral, deveria ser menos de fazer uma lista, um catálogo de dons que nós podemos ter. E devia ser muito mais de proatividade. Onde é que eu posso ajudar? Será que tem cadeira para empilhar? Será que tem alguma coisa com a qual eu posso me envolver, mesmo que não necessariamente seja a minha melhor aptidão? Às vezes a gente espera por uma oportunidade tão específica, que de fato na igreja local a gente se sente inútil. Eu, por exemplo, eu tenho a habilidade, ou desenvolvi a habilidade do canto lírico. Eu aprendi a cantar ópera, aprendi a cantar música barroca. Mas você já pensou se eu esperasse para exercer o meu dom, a minha habilidade, apenas quando uma oportunidade específica surgir para isso? Eu me sentiria inútil mesmo. Talvez uma vez no ano eu poderia ser útil a alguém. Será que eu não poderia me mover, me adaptar para fazer outras coisas, para ajudar de outras formas? Bem, eu não quero dizer aqui que as habilidades que nós temos para exercer nossos trabalhos, por exemplo, elas são menos importantes ou de menor valor. Eu acho que Deus nos chamou para trabalhar na comunidade local e fora dela. Mas eu queria dizer que nós podemos fazer mais do que simplesmente fora. Nós podemos servir uns aos outros. Eu acho que você já acostumou com a ideia de que você pode servir a comunidade de forma geral com o seu trabalho. Mas será que você não pode fazer outras coisas para ajudar as pessoas daqui? Talvez um médico, um engenheiro, possa ajudar pontualmente na igreja local. Isso não é de menor valor. Mas será que não há outras coisas que precisamos fazer, além de exercer nossas tarefas, as nossas formações e desempenhar nossos trabalhos profissionais? Bem, eu sou, como disse, eu sou formado em canto. Mas eu nunca quis ser cantor na minha vida. Minha mãe me levava para cantar desde pequeno na igreja. Eu acho que minha família disse que com 2 anos de idade, mas eu não acreditei na idade. Eu acho que eles exageraram um pouquinho. Mas o fato é que desde o comecinho, minha mãe me levava para cantar com ela na igreja. Depois,
Ela começou a aprender a tocar violão em casa, e eu olhava o que ela estava fazendo, e quando ela soltava o violão, eu começava a tentar imitar o que ela estava fazendo. Ela percebeu que eu tinha uma habilidade, e na época, a minha família não tinha condições de pagar um professor. Então a igreja, a IPBE, já naquela época, estou ficando velho, já naquela época, investiu na minha vida. E na época, Alessandro, que era o ministro de música da igreja e professor também, me ensinou a tocar violão. Mas eu não comecei tocando violão no domingo, no culto. Eu comecei a aprender umas músicas que a líder do ministério infantil tocava no departamento infantil. Mostrei que eu sabia tocar. E vez por outra ela me chamava para ajudá-la. Vez por outra minha mãe ia cantar e o playback dava errado. Quem estava lá? Eu. De repente eu aprendi a música, tocava com ela. Vez por outra faltava alguém na igreja para tocar. Estava lá disponível. Quando entramos na adolescência, um casal da igreja teve a brilhante ideia de juntar adolescentes para criar uma banda. Todo mundo estava aprendendo a tocar e cada um tocava uma coisa diferente. Mas ninguém queria tocar aquele instrumento ali, o contrabaixo. Ninguém escuta o que é isso. Todo mundo acha que é uma guitarra maior, né? Ninguém queria tocar. Bem, lá estava eu de novo. Então eu vou para o contrabaixo. Não sabia tocar, nunca tinha tido aula. Não tinha internet como tem hoje. A gente tinha que aprender na marra mesmo. A igreja permitiu que eu levasse o instrumento algumas semanas para casa. E minha mãe, quando vinha nas quintas-feiras orar com outras irmãs, me trazia junto com ela. Enquanto ela orava, eu fazia barulho. Vinha tocar baixo, teclado, bateria, violão. E assim eu fui aprendendo várias coisas. Aprendi a ligar a luz. Aprendi os desenhos das chaves de cada lugar da igreja. Mas como eu estava dizendo, eu não queria ser um cantor. De repente surgia uma necessidade. Nós precisamos de gente para cantar. Nós precisamos de gente para ministrar. O último ministro de música dessa igreja antes de mim, Eusébio, recebeu um convite para trabalhar em outra igreja. E ele disse: Tiago, eu acho que você poderia assumir o meu lugar. Bem, eu não queria ser cantor no início. E uma coisa que eu tinha clara na minha mente é que eu não queria trabalhar com música na igreja, ministério e pastoreio na igreja. Isso eu tinha certeza. Quando ele disse isso, eu pensei, bem, será que é isso mesmo? Será que eu entro nessa? Mas era uma necessidade. Então eu assumi a responsabilidade. Eusébio me ensinou tudo o que eu precisava. Ele me ajudou a passar no vestibular. Me ensinou teoria musical, me ensinou a ler partitura, me ensinou a reger coral. Pastor Renan chega nessa igreja e diz: Tiago, eu não queria que você fosse apenas um líder técnico. Eu queria que você ajudasse no pastoreio. Isso é o que nós precisamos fazer. Pastor Renan me presenteia com um livro, tira xerox de um capítulo. Daqui a pouco ele diz: quem sabe aquele capítulo que eu lhe dei a xerox poderia ser um estudo de uma aula. Será que dava para fazer essa aula? Será que dava para me ajudar nisso? Será que dava para visitar comigo? Vez após vez, oportunidades de serviço foram aparecendo. E eu não podia negar, meus irmãos. Eu não cheguei onde estou porque gostaria de fazer tudo o que faço. Na verdade, muito mais foi por necessidade da igreja local, por necessidade em se comprometer ou me comprometer com uma igreja saudável. Eu estou dizendo isso, mais uma vez, não é por vanglória. Eu sei que, teoricamente, na minha cabeça, eu não nasci nem para fazer isso que eu estou fazendo hoje de manhã. Vocês não sabem o medo que dá de fazer isso daqui. Não é uma aptidão que eu achava que tinha, que poderia ter. Muito mais do serviço está mais relacionado a sermos proativos e aproveitarmos oportunidades que nunca aproveitaríamos. Se eu pudesse dar um conselho, mesmo só tendo 31 anos e sendo jovem, seria: meus irmãos, sirvamos onde há necessidade na nossa comunidade.
Aceite propostas que você não aceitaria. Faça coisas que você talvez não gostaria tanto. É claro que no meio do caminho, talvez você descubra que não é tão afinado assim para cantar, que você pode ser mais útil em outra tarefa. Mas a igreja local é a escola que nos ajuda a desenvolver muitas habilidades que nós vamos colocar em prática lá fora. Eu estava conversando outro dia sobre trabalho com outros pastores. E eu disse o seguinte, não é uma ideia necessariamente minha, mas fui eu quem disse, com minhas palavras. O mundo não é o lugar dos talentosos. O mundo é o lugar dos disciplinados. Se nós olharmos para todos os lugares, todas as áreas de trabalho, pessoas sem talento ficam pelo caminho. Mas aqueles que talvez não tenham tanto talento, mas têm alguma disciplina, conseguem ir mais longe. Na igreja local, eu acho que a lógica pode ser parecida. A igreja local não é o lugar dos talentosos. A igreja local não é o lugar dos extrovertidos. A igreja local é o lugar do povo que é fiel a Deus e que se coloca à disposição para servir a Ele e uns aos outros. Eu queria te encorajar a servir a Deus, enquanto também serve ao seu irmão. Nós podemos servir a Deus em primeiro lugar, motivados pela misericórdia. Em segundo lugar, nós servimos quando exercemos nossos dons espirituais. E em terceiro lugar, a palavra nos ensina que nós servimos cheios da palavra. Agora vá um pouquinho mais à frente na sua Bíblia para o livro de Colossenses. Se você tiver alguma dificuldade para achar alguém do lado, aproveite a temática e sirva o seu irmão. Ajude ele a achar o texto bíblico. Colossenses antes de Tessalonicenses. Como diria Rodrigo, bora agir, né? Colossenses 3, 16 e 17. 16 e 17 do capítulo 3. Paulo escreve o seguinte aos crentes de Colossos: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse texto é muito parecido com outro texto de Paulo, no qual ele escreve aos crentes dos Efésios. No capítulo 5, ele vai trocar a expressão habitem ricamente em vocês a palavra por encham-se do Espírito. Crentes que querem ser cheios do Espírito são necessariamente crentes cheios da palavra. Não importa qual seja o seu dom específico, não importa quais são as nossas habilidades e aptidões específicas, nós devemos nos envolver com o ministério da palavra. Essa é a nossa grande comissão. Lucas falou um pouco mais cedo. Fazer ação social não é a nossa ação primordial. O que nós somos chamados a fazer é fazer discípulos de todas as nações. Mas enquanto fazemos isso, nós podemos cuidar uns dos outros. Ainda assim, a nossa principal missão é a de fazer discípulos. Como é que fazemos isso? Se não por meio da palavra. A palavra, meus irmãos, é central na vida da comunidade. Ela é o conteúdo do ensino, da exortação, do encorajamento,
das canções que brotam em nossos lábios. Tudo, não somente o culto público, mas toda a nossa vida precisa estar centrada na palavra. O culto é palavra do início ao fim. Nós ouvimos a Deus por meio de sua palavra nas Escrituras, por meio da pregação, vemos por meio dos sacramentos. Nós oramos em resposta ao que conhecemos de Deus por meio da palavra. Deve ser assim também na nossa vida como um todo. Portanto, meus irmãos, todos nós fomos chamados em alguma medida para instruir uns aos outros na palavra. Agora, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos com confiança em Deus, porque esse texto nos mostra que devemos fazer tudo em nome de Cristo. Nós não fazemos na nossa própria força. Eu e você podemos nos arriscar porque fazemos em nome de Cristo. Mas será que você se sente capaz? Muita gente deixa de se envolver com o ministério da palavra, com o ensino, a exortação, o encorajamento, porque não se acha preparado o suficiente, por não se achar capaz. E nós vivemos e somos influenciados pelo mundo das especialidades. Um médico não tem como dominar todas as áreas da medicina com profundidade, correto? Isso em todas as áreas de trabalho. Então, cada vez mais, as especialidades tendem a ser ramificadas. Você não tem somente um neurologista, você tem um neuroclínico, um neurocirurgião. Então, nós somos dominados por essa mentalidade, na maioria das vezes. E onde é que eu quero chegar no fim das contas? Um membro comum, geralmente, tende a não se sentir satisfeito em ser aconselhado por outro crente comum. Geralmente a ideia que nós temos é que nós precisamos de um profissional da teologia para nos ajudar em várias áreas da nossa vida. E na maioria das vezes, os pastores precisam atender em seus gabinetes questões que poderiam ser auxiliadas por qualquer crente que tenha a palavra na mão. Algumas coisas, claro, necessitam de alguma ajuda específica. Em algumas situações, de fato, precisamos de uma pessoa mais experiente, precisamos ir até um pastor. Mas em muitas vezes não é esse o caso. Qualquer um de nós que tem algum conhecimento, alguma vivência com a palavra, pode ajudar nas mais diversas necessidades que temos na vida. Essa é uma questão, meus irmãos, de visão de mundo. Essa é uma questão de visão de igreja. Nós não queremos, mais uma vez, ser uma prestadora de serviços para crentes consumidores que apenas usufruem dos benefícios da igreja local. Meus irmãos, nós não queremos ser uma clínica. Se você busca aconselhamento entre nós, você não está buscando um psicólogo na nossa igreja. Você está buscando, no meio do nosso povo, alguém que aconselhe com a Bíblia. As pessoas, nós, precisamos da palavra. Talvez você ainda não se sinta capaz. Talvez você ainda não esteja tão encorajado como deveria. Meus irmãos, nós vivemos na era da informação. E antes disso, o Deus que pode falar por meio do Santo Espírito ao coração de um teólogo é o mesmo Deus que pode falar por meio do Espírito ao coração de um crente leigo. Deus pode falar ao meu e ao seu coração. Deus pode nos ensinar, Ele pode nos fazer crescer em sabedoria. Agora, isso não vai acontecer se a nossa Bíblia ficar fechada. Isso não vai acontecer se não nos comunicarmos com Deus por meio da oração.
Nós precisamos abrir a nossa Bíblia. Nós precisamos nos dedicar em tempo para ler, tentar entender. E nós precisamos orar, pedindo para que Deus nos ajude a entender coisas que nunca entenderíamos sozinhos. Nós precisamos da palavra. Você e eu fomos chamados a exercer o ministério da palavra. Busque, meu irmão, referências de livros. Se aprofunde em alguns assuntos. Digite no YouTube, experimente isso, digitar no YouTube qualquer assunto Augustus Nicodemos. Experimente fazer isso para você ver se não vai achar provavelmente alguma coisa. Você vai achar. Nós temos conhecimento disponível para aprender. Você tem a escola bíblica onde pode aprender. Você tem irmãos que podem ensinar. Você tem até ChatGPT para aprender. Muitas vezes nos falta muito mais disposição do que alternativa e ferramenta. Todos nós somos chamados para o pastoreio mútuo. Pais de adolescentes, de jovens e crianças, eu sei que vocês ficam atormentados com a influência que o mundo pode ter sobre a vida dos nossos filhos. Em parte eu tenho experimentado um pouco disso, já desde o comecinho. E eu sei que geralmente a alternativa mais óbvia que vem à nossa mente é de que quanto mais nós enchermos a agenda do nosso filho com eventos e atividades da igreja, mais fácil será para eles não se desviarem da palavra. E talvez isso não seja o mais eficiente. Eu tenho uma lista grande de amigos que estavam comigo quarta, sexta, sábado e domingo, e que hoje não estão mais no meio do povo de Deus. Nós geralmente avaliamos que o crescimento espiritual vem por meio dessas atividades, pelo desenvolvimento de algumas habilidades que surgem por estarem envolvidos em algumas atividades. Mas eu quero dizer que nós não podemos terceirizar a nossa missão para a igreja. Nós não podemos ter a mentalidade de que queremos colocar o nosso filho na escola para fazer algo que não conseguimos fazer. Queremos colocar o nosso filho na igreja para fazer algo que não fazemos. Mas eu sei que às vezes a sua motivação pode não ser essa. Eu sei que você se esforça em alguma medida para pastorear o seu filho. Mas pense bem, se a agenda do seu filho estiver lotada, qual é o tempo que vai sobrar para você instruir o seu filho na palavra? Você mesmo, e não outros líderes. Se o seu filho está o dia inteiro no colégio, ele tem que dormir alguma hora, e no fim de semana ele está na igreja, como é que eu e você poderemos desenvolver o pastoreio da nossa casa? Nós precisamos abrir espaço nas nossas agendas. Quem sabe, você pode aproveitar semanas intercaladas, nas quais o seu filho não tem atividade na igreja, e proativamente chamar os amigos dos seus filhos para a sua casa. Por que não aproveitar para colocar o seu filho para tocar um instrumento, repartir um versículo bíblico, eles mesmos, uns com os outros, talvez com a sua ajuda. E mesmo que eles não façam nada disso, como seria bom que eles tivessem momentos não dirigidos para fortalecer a amizade deles. Você poderia observar o que eles falam, quais são as conversas, os anseios, e assim você poderia ajudar mais, não somente os seus filhos, mas os amigos dele. Você é um parceiro nosso na missão de levar o evangelho a todos os crentes da igreja. Nós precisamos do comprometimento de todos. Talvez você deseje se tornar um conselheiro conosco. E eu preciso dizer, nós temos vaga. Você pode deixar o seu currículo. A nossa única exigência é que você seja um crente de verdade, que tenha buscado
conhecer o Senhor cada vez mais. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ser cheios da palavra, para repartir uns com os outros, para fazer crescer o povo de Deus em santidade, em conhecimento. Nós não precisamos necessariamente de psicólogos, como eu mencionei um pouco antes. Na verdade, eu não quero dizer que você que é psicólogo não possa aconselhar. O que eu quero dizer é que tudo o que mais precisamos é da palavra. O que os nossos corações necessitam é ser confrontados e encorajados pela a palavra. Será que de Gênesis a Apocalipse, a palavra não foi suficiente para o povo de Deus? Eu acredito que ela foi. Eu acredito que continua sendo suficiente hoje. Eu acho que há algumas necessidades clínicas, há algumas exceções. Mas mesmo nessas necessidades, a palavra pode nos ajudar. Eu lembro que logo quando Sara nasceu, provavelmente a Aline teve uma depressão pós-parto. Eu digo provavelmente porque nunca tivemos um diagnóstico. A gente, olhando para trás, pensa que pode ter sido algo do tipo. E a gente estava no início da pandemia. Tudo tinha acabado de ser fechado. Nós estávamos isolados. Uma amiga nossa, inclusive, acabava de morrer por causa dessa doença. E, às vezes, até os médicos falavam com a gente, quando iam nos visitar, da porta do quarto. Nem entravam, tanto era o receio. A gente não tinha muitas alternativas e, no meio daquele turbilhão, a gente nem consegue pensar muita coisa. Eu não sei exatamente qual foi a causa que levou a Aline a se sentir daquela forma e a agir daquela forma. Na verdade, eu até penso que os hormônios foram a principal causa. Mas ainda assim, meus irmãos, mesmo no meio de tudo isso, eu podia identificar que algumas coisas eram pecado e que precisavam ser tratadas como pecado. Com falta ou sobra de substâncias, de hormônios no corpo dela, algumas coisas precisavam ser nomeadas como pecado. O grande problema era um problema de memória. Sabe quando o povo de Deus está atravessando o deserto e de repente prefere voltar a ser escravo do que ser livre? Muitas vezes é assim que a gente age na prática. Muitas vezes nos falta memória. E eu podia ajudar minha esposa, mesmo sem conhecimento técnico sobre um assunto como depressão. Eu precisava trazer à memória o que podia dar esperança a ela. Quando tinha a oportunidade, eu precisava dizer: olha, você se lembra do que a gente enfrentou no namoro? Você se lembra do que aconteceu quando a gente estava prestes a casar? Você se lembra do que aconteceu logo no início do nosso casamento? Você se lembra de como Deus cuidou de nós? Assim como cuidou do povo de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você se lembra dos feitos do Senhor na nossa própria vida? Esse é o mesmo Deus que está conosco hoje. Minha esposa precisava da palavra. Eu e você precisamos da palavra. Nós precisamos repartir uns com os outros a palavra de Cristo. O meu desejo é que sejamos habitados ricamente pela palavra de Cristo, a fim de que ensinemos, aconselhemos uns aos outros com toda sabedoria. Talvez você possa nos ajudar como psicólogo com seu ouvido atento em perceber detalhes que às vezes nós comuns não percebemos. Mas nós queremos na igreja crentes que aconselham com a Bíblia. Eu queria deixar uma tarefa de casa, como um professor. Eu queria deixar uma tarefa de casa para você. Tente se lembrar da oração pastoral, aquela que Lucas fez antes do ofertório. Tente observar culto após culto essa oração.
escute atentamente pessoas que são mencionadas, que precisam de ajuda, que estão enfrentando dificuldades ou que têm algo para celebrar e agradecer ao Senhor. Lembre-se delas durante a semana. Anote aí na sua Bíblia, no seu celular, naquele grupo que é você e você mesmo. E durante a semana, ore por essa pessoa. Pense em um versículo das Escrituras que poderia encorajar, que poderia ajudar outra pessoa. Quem sabe, tente conseguir o contato. Entre em contato, manda uma mensagem, liga. Sejamos proativos. Essa pode ser uma porta de entrada no ensino mútuo, no discipulado que nós queremos fomentar em nossa igreja. Imagina se deixássemos de ser apenas 30, 50 que estão envolvidos em ensinar a outras pessoas e que passássemos a ser 100, 150, 200, 400 e quantos Deus colocar aqui dentro deste lugar. Pense como seria belo de ver a igreja crescendo na palavra. Eu e você podemos fazer parte desse movimento. E eu acredito que se não fui capaz de convencer você até agora, porque não sou mesmo, eu apelo para o próprio Deus, para que Ele possa fazer algo em nossos corações, a fim de nos motivar a viver para além de nós mesmos. Porque serviço, meus irmãos, é essencialmente uma questão de humildade. Não sei se você se lembra, mas eu estou concluindo, fica a dica. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer o seguinte, no capítulo 2, dos versos 3 a 8: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Meus irmãos, se o Deus homem foi capaz de lavar os pés sujos de homens comuns, se o Rei da Glória se entregou como servo por mim e por você, se o Eterno se conformou ao corpo de um bebê indefeso, a fim de nos salvar, como eu e vocês não seremos encorajados a servir uns aos outros? Que possamos nessa manhã desejar ardentemente ser apenas ou não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Amém? Queria que você orasse nesse momento, pedindo a Deus que lhe ajude a fazer coisas que talvez você acha que não consegue fazer. Que você peça ao Senhor por coragem, discernimento e sabedoria para servir a Ele e aos seus irmãos na comunidade local e fora dela. Ore ao Senhor.